Naquela noite chuvosa de setembro, quando Roberto Valente seguiu uma empregada da limpeza pelas ruas enlameadas do centro até a periferia mais esquecida da cidade, ele acreditava estar exercendo justiça. Ele não imaginava que estava caminhando, passo a passo, em direção ao banco dos réus de um tribunal que ainda não havia sido instalado, diante de juízes que ainda não haviam sido nomeados para responder por crimes que ele sequer sabia estar cometendo. O homem mais poderoso da cidade, o visionário implacável que transformara linhas de código em um império de bilhões, estava prestes a descobrir que existe um tipo de dívida que nenhum cheque pode saldar e que certas sentenças são proferidas muito tempo antes de qualquer juiz bater o martelo. Mas estamos nos adiantando, porque naquele momento, enquanto a chuva encharcava seu terno de $3.000 e transformava seus sapatos italianos em trapos, Roberto Valente não pensava em tribunais ou em julgamentos. Ele pensava apenas em ensinar uma lição sobre hierarquia, sobre respeito, sobre o custo de desafiar a ordem estabelecida. Ele não sabia que estava prestes a receber a maior lição de sua vida, uma aula que começaria naquela noite e cujas consequências só se revelariam completamente anos depois, quando cada detalhe daquela história seria dissecado em ambientes que ele jamais imaginou frequentar. Roberto Valente não era um homem que surgira do nada. Sua história era conhecida nos círculos empresariais, contada e recontada como uma espécie de evangelho do capitalismo moderno. Filho de uma costureira e um operário de construção civil que morreu quando ele tinha apenas 5 anos, Roberto cresceu em um bairro onde o cheiro de esgoto competia com o cheiro de comida frita e onde o som de tiros noturnos era tão comum quanto o canto dos galos ao amanhecer. Sua mãe, Dona Carmen, trabalhava 16 horas por dia costurando vestidos de festa para mulheres ricas que nunca a olhavam nos olhos. Ele se lembrava de adormecer ao som da máquina de costura, um ronronar mecânico que se tornara a trilha sonora de sua infância. Aos 8 anos, Roberto começou a vender balas nos semáforos. Aos 12, consertava eletrônicos para os vizinhos. Aos 15, já montava computadores do lixo eletrônico que recolhia em depósitos clandestinos. A inteligência dele era afiada como uma navalha, mas foi temperada na raiva. Raiva de ver a mãe chorando escondida no banheiro. Raiva de usar roupas doadas. Raiva de sentir o estômago doer de fome enquanto via os filhos dos ricos passarem de carro com vidros escuros. Aquela raiva se transformou em combustível. Ele estudava sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada no teto por um fio exposto. Devorava livros de programação que roubava de sebos. Escrevia códigos em cadernos velhos porque não tinha computador próprio. Quando finalmente conseguiu uma bolsa integral em uma universidade pública, foi tratado como um intruso. Os colegas de classe, filhos de médicos e advogados, faziam piadas sobre seu sotaque, sobre suas roupas surradas, sobre o cheiro de naftalina que suas camisas carregavam. Roberto engoliu cada humilhação como se fosse veneno que o fortalecia. Ele se formou em primeiro lugar, criou um algoritmo de otimização de dados que chamou a atenção de investidores. Aos 23 anos, fundou a Valente Tech em um porão alugado. Aos 30, era bilionário. Aos 40, seu nome estava nas listas das pessoas mais influentes do país. Mas algo aconteceu durante a escalada. Dona Carmen morreu quando ele tinha 28 anos, de um câncer que poderia ter sido tratado se ela tivesse tido acesso a médicos decentes, se não tivesse adiado consultas para pagar as contas do filho na universidade. Roberto chegou atrasado ao hospital. Ela já estava inconsciente quando ele entrou no quarto de paredes descascadas da ala pública. Ele segurou a mão dela, sentiu a pele fria e áspera de tantos anos de trabalho manual e fez uma promessa. Jurou que nunca mais seria vulnerável, que acumularia tanto poder,
tanto dinheiro que a morte nunca mais conseguiria arrancar dele alguém que amasse por causa da pobreza. O problema é que, para cumprir essa promessa, Roberto precisou matar algo dentro de si. Precisou se tornar duro, implacável, inflexível. Cada vez que sentia pena de um funcionário que pedia aumento para pagar o tratamento do filho, ele via a imagem da mãe naquela cama de hospital e endurecia o coração. Cada vez que considerava ser mais generoso, ouvia uma voz interior dizendo que bondade era fraqueza, que compaixão era uma porta aberta para a falência. Ele construiu um império baseado na eficiência brutal. Demitia executivos sem piscar. Fechava contratos que deixavam fornecedores à beira da ruína. Pagava salários justos, segundo a lei, mas nem um centavo além disso. Os funcionários o temiam. Chamavam-no de tubarão de terno cinza, porque ele usava apenas ternos nessa cor, sempre perfeitamente cortados, sempre impecáveis, como uma armadura. Diziam que ele tinha um dossiê sobre cada diretor, arquivos detalhados de cada erro, cada atraso, cada deslize. Havia histórias sobre executivos que foram demitidos por chegarem 3 minutos atrasados a uma reunião. Sobre secretárias que perderam o emprego por errarem a temperatura do café dele. Sobre fornecedores que foram substituídos por reclamarem de prazos impossíveis. Algumas dessas histórias eram exageradas, outras eram assustadoramente verdadeiras. Roberto justificava tudo com números. A Valente Tech tinha crescido 300% em 5 anos. Empregava 5.000 pessoas diretamente. Seus softwares eram usados por milhões. Ele pagava impostos rigorosamente. Não se envolvia em corrupção. Era, segundo todos os parâmetros objetivos, um empresário exemplar. Mas havia um vazio no centro de tudo isso. Um buraco negro onde deveria existir algo parecido com humanidade. Ele morava sozinho em uma cobertura de 1.000 metros quadrados, com vista para a cidade inteira. Tinha funcionários que cuidavam de tudo, mas nenhum amigo de verdade. Saía com modelos e socialites, mas nunca passava mais de 3 meses com a mesma mulher. Comprava obras de arte caríssimas que não entendia. Viajava para lugares exóticos e ficava entediado depois de 2 dias. À noite, quando todos os funcionários iam embora e o prédio ficava vazio, exceto pela equipe de limpeza e segurança, Roberto às vezes caminhava pelos corredores silenciosos. Olhava para a cidade pelas janelas de vidro e sentia algo que não conseguia nomear. Não era exatamente solidão, porque ele escolhera aquela vida. Não era exatamente arrependimento, porque ele havia conquistado tudo o que prometera conquistar. Era algo mais profundo e mais perturbador. Era a sensação de que ele havia vencido um jogo cujas regras ele mesmo criara, mas que o prêmio no final era apenas um espelho refletindo um homem que ele não reconhecia mais. Ana Clara havia chegado à Valente Tech 3 anos antes daquela noite chuvosa. Ela fora contratada por uma empresa terceirizada de limpeza, uma dessas companhias que empregam centenas de mulheres invisíveis que trabalham quando os escritórios estão vazios, que limpam as evidências da vida corporativa antes que os executivos cheguem pela manhã. Ana tinha 28 anos quando começou, mas parecia ter 40. A vida já havia deixado marcas profundas em seu rosto, rugas de preocupação que se formavam cedo demais, olheiras que nenhum sono parecia curar. Ela era do interior, de uma cidadezinha no vale, onde a única fábrica havia fechado 10 anos atrás. Chegara à capital grávida e sozinha, depois que o pai do bebê, um rapaz de família tradicional, ofereceu dinheiro para ela abortar e, quando ela recusou, desapareceu da vida dela. A família de Ana, evangélicos conservadores, a expulsou de casa. Chamaram-na de vergonha, de perdição. Disseram que ela escolhera o caminho da prostituta. Ela chegou à cidade grande com R$500 na carteira, uma mala de roupas velhas e uma gravidez de 5 meses. Dormiu em abrigos,
Trabalhou lavando pratos em restaurantes, limpou banheiros de shopping, fez qualquer coisa que pagasse em dinheiro vivo. Davi nasceu prematuro, num hospital público, em uma noite de tempestade que derrubou a energia de metade da cidade. Ana quase morreu de hemorragia. O bebê passou 2 meses na UTI neonatal. Quando finalmente conseguiu levá-lo para casa, para o quartinho alugado em uma pensão infestada de baratas, ela percebeu que algo estava errado. Davi chorava de forma estranha. Não se mexia como os outros bebês. Os médicos do posto de saúde disseram que era normal, que cada criança se desenvolvia no seu tempo. Mas Ana sabia. Mães sempre sabem. O diagnóstico veio quando Davi tinha 1 ano e meio. Paralisia cerebral leve, com comprometimento motor nos membros inferiores. Ele precisaria de fisioterapia intensiva, de medicamentos caros, de acompanhamento neurológico constante. O SUS oferecia tudo isso, teoricamente. Na prática, as filas tinham centenas de crianças. As sessões de fisioterapia aconteciam 1 vez por mês, quando deveriam ser semanais. Os remédios faltavam. Os neurologistas estavam sobrecarregados. Ana assistiu seu filho crescer com as pernas cada vez mais fracas, cada vez mais dependente da cadeira de rodas improvisada que ela montou com peças encontradas no lixo. Ela trabalhava 3 turnos quando conseguia. Limpeza de escritórios à noite. Faxina em casas de madames durante o dia. Lavava roupas para fora nos fins de semana. Dormia 4 horas por noite. Comia uma refeição por dia, guardando o resto para Davi. Mesmo assim, nunca era suficiente. O aluguel subia. Os remédios ficavam mais caros. As contas de luz, água e gás chegavam com juros. Ela vendia o que tinha. Vendia o celular, comprava outro mais barato, vendia a televisão, ficava sem. Vendia até os brinquedos de Davi quando o desespero apertava, chorando escondida enquanto o menino dormia. O que Roberto Valente flagrou naquela noite não foi um ato de ganância, foi um ato de sobrevivência. Ana sabia as regras. Sabia que os restos de comida das reuniões executivas deveriam ser descartados por questões de segurança e protocolo. Sabia que pegar aquela comida era tecnicamente roubo. Mas o conhecimento intelectual perde força quando você está há 2 dias sem comer nada além de pão amanhecido. Quando seu filho está com tosse seca e você não tem dinheiro para xarope. Quando a fome é tão concreta e presente que anula qualquer consideração abstrata sobre regras corporativas. Ela viu os canapés de salmão, os queijos importados, os pães artesanais, tudo intocado, perfeitamente comestível, destinado ao lixo. Pensou em Davi. Pensou no quanto ele adorava queijo, em como seus olhos brilhavam quando ela conseguia comprar uma fatia na feira. Pensou que aquela comida poderia alimentá-los por 3 dias. 3 dias sem preocupação, 3 dias de estômago cheio. Então, com as mãos tremendo e o coração batendo tão alto que ela tinha certeza de que alguém ouviria, ela colocou a comida dentro de uma sacola plástica surrada e escondeu na mochila. O que ela não sabia é que Roberto Valente havia decidido trabalhar até tarde naquele dia, que ele estava caminhando pelo corredor escuro, pensando em números e aquisições, quando viu a silhueta dela na sala de reuniões iluminada, que ele parou e observou, inicialmente curioso, depois indignado, depois furioso. A raiva dele foi instantânea e desproporcional. Não era apenas sobre a comida, era sobre controle, era sobre ordem, era sobre o fato de que ele criara regras e alguém tão insignificante quanto uma faxineira, teve a audácia de quebrá-las. Ele a seguiu por puro instinto predatório. Queria saber quem era ela, queria ver onde morava, queria ter informações completas antes de destruir a vida dela. Roberto sempre acreditou que informação era poder, que conhecer o inimigo era essencial antes de atacar. Ele não pensou em si mesmo como cruel naquele momento. Pensou em si mesmo como justo.
como alguém que mantinha a ordem em um mundo caótico. A viagem de ônibus foi uma revelação perturbadora. Roberto Valente não entrava em transporte público havia 20 anos. Ele se esquecera de como era. O calor sufocante mesmo com as janelas abertas. O cheiro de corpos suados depois de um dia de trabalho. O desconforto dos bancos de plástico duro. As paradas constantes, o motorista gritando, vendedores ambulantes entrando e saindo, oferecendo balas, guarda-chuvas, carregadores de celular, músicos cegos tocando violão desafinado, pregadores evangélicos anunciando o fim do mundo. Ele viu pessoas dormindo em pé, segurando nas barras, balançando com o movimento do ônibus. Viu mulheres com sacolas de compras nos pés, guardando as alças com cuidado para que ninguém roubasse. Viu homens com uniformes de trabalho sujos de graxa, tinta, cimento. Viu adolescentes de fone de ouvido, olhando para celulares com telas trincadas. Viu um mundo inteiro que existia paralelo ao dele, mas que ele nunca precisara considerar. Essas pessoas trabalhavam nas empresas dele, limpavam os banheiros dele, montavam os produtos dele, mas eram fantasmas. Números em uma planilha de recursos humanos. Conforme a viagem se estendia, conforme o ônibus se afastava do centro e entrava na periferia, Roberto sentiu algo que não experimentava havia muito tempo. Sentiu desconforto real. Não o desconforto de uma negociação difícil ou de um concorrente agressivo, mas o desconforto de estar fora de controle, de estar em um ambiente que não respondia às suas ordens, onde seu dinheiro e poder não significavam nada. As pessoas no ônibus olhavam para ele com curiosidade, alguns com hostilidade. Seu terno fino, mesmo molhado, marcava-o como um invasor. Ele ouviu risadinhas, ouviu comentários que fingiu não entender. A paisagem mudou de forma dramática. Os prédios comerciais de vidro deram lugar a construções de concreto simples. As lojas de grife foram substituídas por mercadinhos com grades nas janelas. As ruas largas se transformaram em vielas estreitas. Roberto viu igrejas evangélicas em cada esquina, com nomes que prometiam salvação e libertação. Viu bares com mesas de plástico nas calçadas, homens bebendo cerveja barata, viu crianças brincando no meio da rua, descalças, usando roupas rasgadas. Viu um país dentro do país, uma realidade que ele havia dedicado a vida inteira a escapar e que agora o engolia novamente. Quando Ana desceu do ônibus, Roberto a seguiu. A chuva havia intensificado, transformando as ruas de terra em rios de lama. Seus sapatos afundavam a cada passo. A água gelada entrava pelos furos, encharcando as meias de seda. Ele pisou em um buraco e quase caiu. Esbarrou em um cachorro vira-lata que latiu furiosamente. Uma mulher na janela gritou algo que ele não entendeu, mas o tom era claramente de desaprovação. Ele se sentiu exposto, vulnerável, ridículo, mas a obsessão de confrontar Ana, de ensinar a lição, mantinha-o em movimento. O bairro onde ela morava não tinha nome oficial. Era chamado simplesmente de Invasão do Córrego, porque havia sido construído ilegalmente às margens de um córrego poluído que transbordava a cada chuva forte. As casas eram estruturas precárias, construídas sem projeto, sem engenheiro, apenas com a urgência de pessoas que precisavam de um teto. Paredes de tijolos sem reboco, telhados de zinco presos com pedras, fiação elétrica exposta, puxada clandestinamente dos postes, esgoto correndo a céu aberto, crianças brincando no meio do lixo, cabras amarradas em postes. Música alta de aparelhos de som potentes contrastando com a miséria visual. Roberto parou várias vezes, questionando se deveria continuar. Aquele não era seu mundo. Ele não pertencia ali. Mas a raiva, aquela raiva irracional que crescera durante toda a viagem, empurrava-o para frente. Ele viu Ana lutando com o portão de metal enferrujado, entrando na casa e fechando a porta. Esperou alguns minutos, planejando exatamente o que diria. Imaginava a cena. Ele bateria na porta. Ela abriria.
Ele mostraria quem ele era. Ela entraria em pânico. Ele ameaçaria chamar a polícia. Ela imploraria. Ele desfrutaria daquele momento de poder absoluto, daquela confirmação de sua superioridade, daquela restauração da ordem. E então, apenas quando ela estivesse completamente quebrada, ele a demitiria. Mas quando a porta se abriu e o menino apareceu na cadeira de rodas improvisada, tudo mudou. Roberto Valente, o homem que enfrentara investidores raivosos, concorrentes cruéis, jornalistas agressivos, congelou. Porque aquele menino não era um conceito abstrato. Não era um número em um relatório de responsabilidade social. Era carne e osso. Era um sorriso banguela e esperançoso. Era uma voz cheia de fé perguntando se ele era o doutor que viria curar suas pernas. E naquele momento, Roberto viu a si mesmo com uma clareza brutal. Viu o monstro em que havia se transformado. Viu que estava prestes a destruir uma mulher que só queria alimentar o filho. Viu que toda a sua raiva, todo o seu senso de justiça ofendida era, na verdade, apenas o ego ferido de um homem que esquecera o que era passar fome. A vergonha que sentiu foi física. Sentiu náusea, sentiu as pernas bambas, sentiu vontade de correr, de desaparecer, de voltar no tempo e nunca ter seguido aquela mulher. Mas era tarde demais para recuar. Ana já o havia visto. O terror nos olhos dela era total. Ela o reconheceu imediatamente, mesmo sem nunca ter estado perto dele. Todo funcionário da Valente Tech conhecia o rosto do CEO. Sua foto estava nos corredores, nas apresentações corporativas, nas matérias de revista emolduradas na recepção. E agora ele estava na porta da casa dela, ensopado, mas inconfundível. Ela sabia que tinha sido pega. Sabia que a vida que tentava manter unida estava prestes a desmoronar completamente. O que aconteceu nos minutos seguintes mudaria a trajetória de ambos de formas que nenhum deles poderia prever naquela noite chuvosa. Quando Roberto entrou naquele barraco, quando se ajoelhou no chão úmido diante de Davi, quando prometeu ajudar, ele não imaginava que estava abrindo uma caixa de Pandora, não imaginava as consequências, não imaginava os julgamentos que viriam. Não imaginava que aquele gesto, que naquele momento lhe pareceu apenas um impulso de redenção pessoal, seria dissecado e questionado de formas que o destroçariam. Porque a história de Roberto e Ana não terminou com o final feliz daquela noite. Na verdade, aquela noite foi apenas o começo de uma transformação, o começo de uma investigação, o começo de um escrutínio público e o começo de uma jornada que levaria Roberto Valente, literalmente, ao banco dos réus. Mas para entender como chegamos lá, precisamos entender tudo o que aconteceu depois daquela noite. Cada decisão, cada consequência, cada camada de complexidade que transformou um gesto de bondade em um pesadelo legal. Porque a verdade, como sempre, é muito mais complicada do que parece. Nas semanas seguintes àquela noite transformadora, Roberto Valente agiu com a mesma intensidade que aplicava aos negócios, mas agora direcionada a consertar o que via como sua falha moral. Ele não dormia. Passava as madrugadas ao telefone com médicos, pesquisando tratamentos, fazendo transferências bancárias, contratou os melhores especialistas em paralisia cerebral do país, marcou consultas particulares, comprou equipamentos, pagou por tudo do próprio bolso, sem envolver a empresa. Ana e Davi se mudaram para o apartamento no centro. Era um espaço que a Valente Tech mantinha para consultores internacionais, mas que estava vago. 2 quartos, sala ampla, cozinha equipada, banheiro com banheira adaptada. Roberto contratou uma nutricionista para planejar refeições adequadas para Davi. Contratou um fisioterapeuta particular que ia ao apartamento 3 vezes por semana. Matriculou o menino em uma escola particular com infraestrutura para necessidades especiais. Para Ana, ele criou uma posição na empresa. Oficialmente, ela era assistente administrativa júnior.
Na prática, ele a estava treinando, educando, preparando. Pagou por cursos de informática, de gestão, de comunicação corporativa. Ana absorvia tudo com uma fome intelectual que havia sido reprimida pela sobrevivência. Ela era inteligente, muito mais do que as circunstâncias da vida haviam permitido demonstrar. Em poucos meses, ela não apenas aprendeu as funções básicas, mas começou a contribuir com ideias reais. Foi Ana quem primeiro notou o desperdício absurdo de comida nas reuniões executivas. Foi ela quem sugeriu parcerias com bancos de alimentos. Foi ela quem propôs programas de aproveitamento interno. Roberto ouvia, inicialmente surpreso, depois impressionado. Ela tinha uma perspectiva que ninguém mais no 40º andar tinha. Ela entendia a necessidade de uma forma visceral. Entendia a eficiência porque havia vivido com zero margem de erro. Um erro, uma demissão, uma doença, e tudo desmoronava. Essa urgência, traduzida em ambiente corporativo, gerava soluções criativas. Mas os funcionários da Valente Tech perceberam a mudança e reagiram exatamente como Roberto deveria ter previsto. Os rumores começaram imediatamente. Ana e Roberto eram amantes. Era a única explicação possível para uma faxineira ser promovida tão rapidamente. As fofocas corriam pelos corredores como fogo em mato seco. Havia risos maliciosos, olhares de julgamento, comentários sussurrados que paravam quando Ana passava. Patrícia, a gerente administrativa, foi a mais vocal na resistência. Ela estava na empresa havia 12 anos, havia subido degrau por degrau, havia sacrificado fins de semana e feriados, havia aberto mão de relacionamentos pessoais para demonstrar dedicação. E agora via uma mulher sem formação, sem experiência, sem pedigree, ocupar um espaço que ela considerava sagrado. A inveja transformou-se em sabotagem. Ela delegava tarefas impossíveis para Ana, marcava reuniões sem avisar, mudava prazos, espalhava histórias sobre incompetência. Roberto, quando percebeu, interveio publicamente. Foi naquela tarde de quarta-feira que ele desceu ao 10º andar e confrontou Patrícia diante de todos. Ele defendeu Ana com uma veemência que surpreendeu até ele mesmo. Disse que ela tinha mais garra que a maioria dos executivos com MBA que conhecia. Que quem tivesse problema com ela, teria problema com ele. Foi um momento poderoso. Os funcionários testemunharam algo inédito. Roberto Valente usando seu poder não para destruir, mas para proteger. Mas aquele gesto público, embora necessário, intensificou os rumores. Agora não havia dúvida, diziam os fofoqueiros. O CEO estava apaixonado, estava cego, estava sendo manipulado. Havia teorias conspiratórias. Alguns diziam que Ana tinha algo sobre Roberto, algum segredo, alguma alavancagem. Outros diziam que ela usava o filho doente para extrair dinheiro. As teorias eram cruéis, absurdas, mas ganhavam tração porque as pessoas preferem narrativas cínicas a verdades inconvenientes. O que ninguém via, porque acontecia longe dos olhos corporativos, era a transformação real ocorrendo entre Roberto e Ana. Eles passavam fins de semana juntos, sim, mas com Davi. Roberto, que nunca havia passado tempo significativo com crianças, descobriu-se fascinado pelo menino. Davi era inteligente, engraçado, resiliente de uma forma que quebrava o coração. Ele não reclamava da dor da fisioterapia. Não chorava quando as outras crianças corriam, e ele não podia. Fazia piadas sobre a cadeira de rodas, chamando-a de minha nave espacial. Tinha uma capacidade de encontrar alegria em pequenas coisas que Roberto havia perdido completamente. Roberto começou a levar os dois para lugares, ao parque, ao cinema, a restaurantes, não lugares caros e ostensivos, mas lugares simples, onde Davi podia ser criança. E nesses momentos, algo dentro de Roberto começou a descongelar.
Ele riu de verdade pela primeira vez em anos. Não a risada social e calculada de jantares corporativos, mas a risada espontânea de ver Davi tentar alimentar patos no lago e acabar caindo da cadeira, rindo da própria atrapalhada. Ana observava essas transformações com uma mistura de gratidão e medo. Gratidão porque sua vida havia mudado de forma incompreensível. Davi estava recebendo tratamento. Ela tinha um apartamento seguro. Tinha um emprego com dignidade. Mas medo porque ela sabia como o mundo funcionava. Sabia que contos de fadas não existiam, que ninguém, especialmente homens poderosos, fazia favores sem esperar algo em troco. Ela esperava a cobrança, esperava o momento em que Roberto deixaria claro o preço de sua generosidade. Mas esse momento nunca chegou. E foi justamente a ausência de cobrança que confundiu Ana, que lentamente dissolveu suas defesas. Roberto nunca fez insinuações inadequadas, nunca invadiu seu espaço pessoal. Tratava-a com respeito, como igual. Pedia opiniões, ouvia suas ideias. Quando ela cometia erros, ele corrigia com paciência, não com crueldade. Era como se ele fosse duas pessoas diferentes. O tubarão de terno cinza que todos temiam, e esse homem gentil que brincava com seu filho e perguntava se ela estava feliz. A transformação de Roberto, no entanto, não passou despercebida na empresa. Os diretores, especialmente os mais antigos, ficaram alarmados. Roberto havia mudado seu estilo de gestão drasticamente. Ele não gritava mais, não demitia por erros únicos. Começou a implementar políticas de bem-estar, aumentou os benefícios, criou programas de capacitação para funcionários de baixa renda, investiu em creches corporativas. Tudo isso custava dinheiro, reduzia margens, irritava acionistas. Em uma reunião particularmente tensa do conselho, um dos acionistas majoritários, um homem de 70 anos chamado Augusto Ferreira, questionou Roberto diretamente. "Você virou socialista?" Ele perguntou com desprezo mal disfarçado. "Esses programas de bem-estar estão comendo nossos lucros. Nossos competidores estão ganhando terreno. Você está transformando uma empresa bilionária em uma ONG." Roberto olhou para o homem e sentiu uma raiva fria. "Augusto, nossos lucros caíram 2%. 2%. Enquanto isso, a rotatividade de funcionários caiu 40%. A produtividade aumentou 15%. A satisfação do cliente está no ponto mais alto em 5 anos. Você quer dividendos imediatos ou quer construir uma empresa sustentável?" A discussão escalou. Houve ameaças veladas. Augusto insinuou que convocaria uma votação para remover Roberto da presidência. Roberto respondeu que tinha confiança total no conselho, mas quando a reunião terminou, ele sabia que havia criado inimigos poderosos. Pessoas que o apoiaram durante a escalada agora o viam como fraco, como comprometido, como alguém que havia perdido o foco. As mudanças na vida pessoal de Roberto também geraram consequências inesperadas. Ele começou a rejeitar convites sociais. Parou de frequentar os jantares de alta sociedade, onde costumava fazer networking. Preferia passar sábados no parque com Ana e Davi do que em festas de lançamento ou eventos de caridade performática. Isso foi notado. Colunistas sociais começaram a comentar sua ausência. Havia especulações sobre sua saúde mental. Havia rumores de depressão, de esgotamento, de crise existencial. E então veio o vazamento. Alguém, nunca foi descoberto quem, vazou para a imprensa a história de Ana. Não a história completa e verdadeira, mas uma versão distorcida. A manchete do jornal sensacionalista dizia: CEO bilionário mantém ex-faxineira e filho em apartamento de luxo enquanto esposa legítima sofre. Era tudo mentira. Roberto nunca foi casado. Mas a mentira não importava, o escândalo importava. A notícia se espalhou como vírus. Blogs de fofoca pegaram a história. Redes sociais explodiram.
Havia fotos de Roberto e Ana no parque, tiradas por paparazzi sem que soubessem. Havia fotos de Davi na cadeira de rodas. Havia especulações sobre a idade de Ana, sobre a origem da deficiência de Davi, sobre tudo. As teorias mais obscenas ganharam tração. Algumas pessoas diziam que Roberto era o pai de Davi e estava encobrindo. Outras diziam que era tráfico humano. As teorias eram absurdas, mas na internet, absurdo e verdade competem em igualdade de condições. Ana entrou em pânico. Ela não estava preparada para esse tipo de atenção. Jornalistas a abordavam na rua, gritavam perguntas. Você é amante dele? Quanto ele te paga? Qual é o esquema? Ela chorava em casa. Queria desistir de tudo, voltar para a invisibilidade. Roberto tentava protegê-la, mas descobriu que mesmo seu poder tinha limites. Ele não podia controlar a narrativa. Não podia processar cada blog, cada perfil anônimo, cada comentário maldoso. A pressão na Valente Tech atingiu níveis insustentáveis. Clientes começaram a fazer perguntas. Investidores expressaram preocupação. A equipe de comunicação estava em modo de crise permanente. Então veio o golpe mais duro. Uma denúncia anônima ao Ministério Público do Trabalho, alegando que Roberto estava usando recursos da empresa para benefícios pessoais, que a promoção de Ana era nepotismo, que havia irregularidades fiscais. A investigação foi aberta formalmente. Auditores chegaram à empresa, começaram a examinar cada transação, cada contrato, cada promoção, interrogaram funcionários. Ana foi chamada para depor. Ela, que nunca havia feito nada de errado, sentou-se diante de promotores que a tratavam como criminosa. Fizeram perguntas invasivas. Queriam saber sobre sua relação com Roberto, sobre dinheiro, sobre favores. Ela respondeu com a verdade, mas a verdade parecia inadequada, insuficiente, suspeita. Roberto também foi interrogado. Pela primeira vez em sua vida, ele estava do outro lado da mesa de poder. Não era o CEO controlando a narrativa. Era um investigado tendo que justificar cada decisão. Os promotores eram agressivos, insinuavam corrupção, apropriação indébita, conflito de interesses. Roberto explicou que tudo foi pago do próprio bolso, que não havia envolvimento da empresa além da promoção de Ana, que foi baseada em mérito. Mas eles eram céticos. Mérito? Uma faxineira vira assistente administrativa em 3 meses? Senhor Valente, o senhor realmente espera que acreditemos nisso? A investigação durou meses. Foram meses de ansiedade corrosiva. Roberto não conseguia se concentrar no trabalho. Ana desenvolveu insônia. Davi, percebendo a tensão, começou a ter pesadelos. A vida que haviam construído tão frágil e nova estava sob ataque de todos os lados. E o pior era a impotência. Roberto podia comprar qualquer coisa, mas não podia comprar justiça, não podia comprar reputação, não podia comprar paz. E então, em uma sexta-feira chuvosa, similar àquela noite que havia mudado tudo, Roberto recebeu a notificação. O Ministério Público havia decidido processar. As acusações eram técnicas: uso indevido de recursos corporativos, nepotismo, conflito de interesses. Não eram acusações criminais, mas cíveis, mas o impacto seria devastador de qualquer forma. Se condenado, Roberto poderia perder o controle da empresa, poderia ser multado em milhões. E, mais importante, sua reputação seria destruída permanentemente. Ana entrou em colapso quando soube. É minha culpa, ela chorava. Eu nunca deveria ter pego aquela comida. Nunca deveria ter aceitado sua ajuda. Destruí sua vida. Roberto segurou-a e pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu raiva novamente. Mas não raiva dela. Raiva do sistema que punia a bondade. Raiva de um mundo onde ajudar alguém era tratado como crime. O julgamento foi marcado. E agora, finalmente, Roberto Valente entendeu o título desta história. Ele estava, literalmente, indo para o banco dos réus. Não por crueldade,
mas por compaixão. Não por exploração, mas por tentar consertar um erro. A ironia era amarga demais. Nos meses que antecederam o julgamento, Roberto contratou os melhores advogados do país. Eles montaram uma defesa técnica impecável. Provaram com documentos que todo o dinheiro gasto com Ana e Davi veio de contas pessoais de Roberto. Provaram que a promoção de Ana seguiu protocolos internos. Apresentaram avaliações de desempenho, testemunhos de colegas, evidências de suas contribuições reais. Mas a promotoria tinha uma narrativa poderosa. Eles pintavam Roberto como um predador, um homem rico que explorou a vulnerabilidade de uma mulher pobre, que usou o filho doente dela como isca emocional, que criou uma situação de dependência para satisfazer necessidades egoístas. Não importava que não houvesse evidência de relacionamento sexual. Não importava que Ana testemunhasse a favor dele. A narrativa era simples, emocional, convincente. O julgamento começou em uma segunda-feira de agosto. A sala estava lotada. Jornalistas, curiosos, funcionários da Valente Tech, todos queriam ver o poderoso CEO humilhado. Roberto entrou no tribunal usando um terno cinza, mas não era mais o tubarão. Era apenas um homem de 40 e poucos anos, com olheiras profundas, cabelos grisalhos que não existiam um ano atrás, expressão de cansaço absoluto. Os primeiros dias foram técnicos, especialistas em direito corporativo, debatendo se houve ou não conflito de interesses. Contadores analisando planilhas. Foi tedioso e incompreensível para a maioria. Mas então, a promotoria chamou Ana para testemunhar. E tudo mudou. Ana subiu ao banco de testemunhas tremendo. Ela usava um vestido simples, apropriado, mas claramente barato. Seus cabelos estavam presos. Não usava maquiagem. Parecia exatamente o que era. Uma mulher comum, assustada, fora de seu elemento. A promotora, uma mulher de 50 anos chamada Doutora Carvalho, conhecida por sua crueldade em interrogatórios, aproximou-se dela como um predador. Senhora Ana Clara, a senhora estava em situação de extrema vulnerabilidade quando conheceu o réu, correto? Ana respondeu com voz baixa. Sim. A senhora estava desesperada, sem dinheiro, com um filho doente? Sim. E o réu ofereceu ajuda. Apartamento, emprego, dinheiro, tudo o que a senhora precisava. Sim, mas... Sim ou não, por favor. Ele ofereceu tudo isso? Sim. A promotora se virou para o júri. Senhoras e senhores, isso se chama exploração de vulnerabilidade. Um homem poderoso encontra uma mulher desesperada e cria uma situação de dependência total. O advogado de Roberto objetou, mas o estrago estava feito. A promotora continuou. Senhora Ana, a senhora se sentiu pressionada a aceitar a promoção? Ana hesitou. Não, eu queria trabalhar, queria. Mas a senhora tinha medo de recusar, não tinha? Medo de perder tudo que ele havia dado? É complicado. Não é complicado, é manipulação. O réu criou uma situação onde a senhora não podia dizer não. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Ana. Não é assim. Ele me ajudou, ele salvou meu filho, ele não pediu nada em troca. Nada? Absolutamente nada? Nada. Então por que a senhora ainda está com ele? Por que ainda mora no apartamento dele? Por que ainda trabalha para ele? Por quê? Porque eu quero. Porque nós... Ana parou, percebendo a armadilha. Por que vocês o quê, senhora Ana? Porque estão em um relacionamento? Não é assim, não começou assim, mas agora é assim, correto? A senhora e o réu estão em um relacionamento íntimo. Ana olhou para Roberto. Ele estava pálido. Eles nunca haviam discutido isso publicamente, nunca haviam definido o que eram. Mas a verdade era que sim, algo havia florescido entre eles. Não era baseado em exploração. Havia crescido lentamente, respeitosamente, naturalmente.
Mas como explicar isso em um tribunal? Sim, Ana sussurrou. Nós estamos juntos. A sala explodiu. Jornalistas anotando freneticamente, pessoas murmurando. A promotora sorriu, satisfeita. Então confirmamos. Um homem rico encontra uma empregada vulnerável, oferece tudo o que ela precisa, cria dependência total. E agora estão em um relacionamento. E a defesa quer que acreditemos que isso não é exploração? O advogado de Roberto fez o possível no contra-interrogatório. Fez Ana descrever a relação. Fez-a explicar que Roberto nunca a pressionou, nunca a forçou, sempre respeitou seus limites. Fez-a detalhar como ela mesma tomou a iniciativa em vários momentos. Mas a narrativa da promotoria já estava plantada. O resto era apenas ruído. Roberto testemunhou no dia seguinte. Ele foi direto, honesto. Contou tudo. A noite chuvosa, a perseguição, a raiva inicial, o choque ao ver Davi, a vergonha de perceber o que quase fez, a decisão de ajudar. Ele não tentou se pintar como herói. Admitiu que suas motivações iniciais foram egoístas, que estava tentando apaziguar a própria consciência, mas insistiu que, com o tempo, tornou-se real, que Ana e Davi não eram projeto de caridade, eram família. A promotora o destruiu. Senhor Valente, o senhor tem um histórico de demitir funcionários por infrações mínimas, correto? Sim. O senhor demitiu uma secretária por errar a temperatura do café? Isso foi. Foi um erro meu. Mas a senhora Ana comete um furto literal, rouba a comida da empresa e o senhor não apenas não a demite, mas a promove. Por quê? Roberto respirou fundo. Porque eu vi além do ato, vi a necessidade, vi uma mãe tentando alimentar o filho. Ouvi uma mulher bonita e vulnerável que poderia satisfazer outras necessidades suas. A objeção foi imediata e sustentada, mas a insinuação estava no ar. O julgamento durou 3 semanas. Foram 3 semanas de humilhação pública. Cada detalhe da vida de Roberto foi exposto. Seu passado de crueldade corporativa foi apresentado como evidência de caráter. Ex-funcionários testemunharam sobre sua frieza. A defesa tentava contrabalançar com testemunhos positivos, mas a narrativa da promotoria era mais simples, mais emocional. A fase final foi devastadora de uma forma inesperada. A promotoria chamou um especialista em psicologia social que testificou sobre dinâmicas de poder em relacionamentos assimétricos. O homem, um professor renomado, explicou que mesmo quando não há coerção explícita, a diferença de poder cria uma situação onde consentimento genuíno é questionável. Quando uma pessoa controla literalmente todos os recursos de vida de outra, moradia, emprego, saúde do filho, como essa pessoa pode verdadeiramente dizer não? Roberto ouviu isso e sentiu um desespero existencial, porque de certa forma o especialista tinha razão. Ele tinha poder sobre Ana. Não usava esse poder, mas ele existia, e essa assimetria sempre existiria enquanto ele fosse bilionário e ela fosse. Não. Ele percebeu que o amor deles, por mais real que fosse para ambos, sempre seria questionado, sempre seria visto através da lente de exploração. Não havia como ganhar essa narrativa. O júri deliberou por 2 dias. Quando voltaram, a tensão na sala era sufocante. O juiz perguntou se haviam chegado a um veredicto. O porta-voz do júri, um homem de meia idade com expressão solene, levantou-se. Nas acusações de uso indevido de recursos corporativos, consideramos o réu inocente. Roberto respirou. Ana apertou a mão dele. Nas acusações de conflito de interesses relacionado à promoção da senhora Ana Clara, consideramos o réu culpado. O coração de Roberto afundou. A sentença foi lida 1 semana depois. Roberto foi multado em 5 milhões de reais. Foi forçado a renunciar ao cargo de CEO da Valente Tech. Foi proibido de ocupar posições executivas na empresa por 5 anos.
Não foi a prisão, mas sua carreira foi efetivamente destruída. A empresa que ele construiu do zero, o legado de sua vida, foi tirada dele. A mídia celebrou como vitória da justiça. Bilionário predador finalmente punido. Não importava que a única acusação sustentada fosse técnica. Não importava que não houvesse vítima real. A narrativa tinha sido estabelecida e nada poderia mudá-la. Roberto deixou o tribunal atordoado. Ana estava ao lado dele, chorando. "Me desculpa", ela repetia. "Me desculpa, me desculpa." Ele a abraçou ali mesmo, diante das câmeras, dos flashes, dos gritos dos jornalistas. "Não se desculpe. Nunca se desculpe por me ensinar a ser humano." Os meses seguintes foram os mais escuros da vida de Roberto. Ele tentou se afastar da mídia, mas era impossível. Cada movimento era comentado. Quando ele e Ana finalmente se casaram em uma cerimônia privada, os tabloides pintaram como um homem rico comprando uma mulher pobre. Quando Davi começou a andar com a ajuda de andadores, fruto de anos de tratamento e fisioterapia, alguns comentaristas insinuaram que a deficiência nunca foi tão grave, que tudo era armação. Roberto desenvolveu depressão clínica. Pela primeira vez em sua vida, precisou de medicação para funcionar. Acordava de manhã e não via sentido em levantar. A empresa que ele amava estava sendo dirigida por outra pessoa. Seus amigos, descobriu, eram apenas conhecidos que desapareceram quando ele perdeu o poder. Sua conta bancária ainda tinha bilhões, mas que diferença isso fazia? Foi Ana quem o salvou dessa espiral. Ela não tinha as ferramentas de uma terapeuta profissional, mas tinha algo mais valioso: entendimento real. Ela sabia o que era perder tudo. Sabia o que era ser julgado injustamente. Sabia o que era sobreviver. "Roberto", ela disse uma noite, encontrando-o sentado no escuro da sala, "você não é mais o CEO da Valente Tech. E daí? Quem você é sem o título? Sem o poder? Sem o dinheiro? Essa é a pergunta que importa. E eu sei a resposta. Você é o homem que salvou meu filho. O homem que me deu dignidade. O homem que mudou mais vidas em um ano do que a maioria muda em uma vida inteira. Você acha que o título define você? Não. Você define você." Aquelas palavras simples e honestas perfuraram a escuridão. Roberto começou a reconstruir sua identidade, não como CEO, mas como pessoa. Ele se dedicou integralmente à Fundação Valente, que Ana havia proposto e que ele financiou com 200 milhões de reais. A fundação focava em 3 áreas: habitação popular, tratamento de crianças com deficiências e capacitação profissional para mães solo. Ana assumiu a liderança operacional da fundação. Ela, que havia sido faxineira, agora gerenciava um orçamento de milhões, coordenava equipes de dezenas de pessoas, negociava com governos e outras ONGs. E era excepcional, porque ela entendia as pessoas que a fundação servia. Conhecia suas dores, seus medos, suas necessidades. Não eram estatísticas para ela, eram seres humanos. Davi cresceu em meio a tudo isso. O menino que foi encontrado em um barraco, que esperava um doutor que consertasse suas pernas, tornou-se um adolescente brilhante. Sua deficiência nunca desapareceu completamente, mas com tratamento adequado e tecnologias assistivas, ele ganhou independência significativa. Ele estudava em uma escola particular, mas não esqueceu de onde veio. Passava fins de semana visitando outras crianças em situações similares à que ele viveu, levando esperança, mostrando que era possível. 5 anos após o julgamento, a Valente Tech enfrentou uma crise. A nova administração, focada apenas em lucros de curto prazo, havia alienado clientes e funcionários. As ações caíram 60%. Havia rumores de falência. O conselho, desesperado, fez o impensável. Pediram que Roberto voltasse. Roberto recusou inicialmente, porque voltaria para um lugar que o expulsou. Mas Ana o convenceu.
Aquela empresa tem 5.000 funcionários. 5.000 famílias dependem dela. Você vai deixar seu orgulho destruir a vida deles? Ele percebeu que ela estava certa. Aceitou voltar, mas com condições. Ele não seria CEO. Seria conselheiro estratégico. E parte dos lucros seria permanentemente direcionada para programas sociais internos. O retorno de Roberto à Valente Tech foi triunfal de formas que ele não esperava. Os funcionários, especialmente os mais antigos, receberam-no com aplausos. Muitos choraram. Porque, apesar de tudo, Roberto havia mudado a cultura daquela empresa de formas fundamentais. Os programas de bem-estar que ele implementou haviam criado lealdade real. As pessoas trabalhavam lá não apenas por dinheiro, mas porque sentiam que eram valorizadas. Em 2 anos, Roberto ajudou a virar a empresa. Os lucros voltaram, mas de forma sustentável. A Valente Tech tornou-se referência global em responsabilidade social corporativa. Empresas do mundo inteiro enviavam executivos para estudar o modelo Valente, que equilibrava eficiência com humanidade. Mas a verdadeira redenção de Roberto não veio dos sucessos profissionais. Veio de momentos pequenos e privados. Veio de Davi chamando-o de pai pela primeira vez, aos 14 anos, depois de anos de hesitação. Veio de Ana acordando ao lado dele todas as manhãs, mesmo quando o mundo inteiro os julgava. Veio de cartas de pessoas que a Fundação ajudou, histórias de vidas transformadas. E veio finalmente de um encontro inesperado. 10 anos após aquela noite chuvosa, Roberto estava na inauguração de um conjunto habitacional construído pela Fundação. Eram 200 apartamentos para famílias de baixa renda, projetados com dignidade, com acessibilidade, com áreas comuns. Ele estava cortando a fita quando uma mulher se aproximou. Ela tinha uns 60 anos, era baixa, tinha mãos ásperas de trabalho manual. "Senhor Roberto", ela chamou timidamente. Ele se virou. "Sim? O senhor não me conhece, mas eu trabalhei na Valente Tech. Eu era faxineira há 15 anos. O senhor me demitiu porque eu cheguei atrasada 3 vezes. Minha mãe estava doente. Eu cuidava dela à noite, eu não dormia direito e eu. Bem, o senhor me demitiu." Roberto sentiu o peso conhecido da vergonha. "Eu sinto muito." "Não", ela interrompeu. "Eu não vim aqui para isso. Vim te agradecer." Ele olhou para ela, confuso. "Agradecer?" "Sim, porque aquela demissão me obrigou a buscar alternativas. Eu fiz cursos, me reinventei. Hoje sou técnica de enfermagem, tenho uma vida melhor e, mais importante, o Senhor mudou. A empresa mudou. Minha filha trabalha lá agora, no setor de TI. Ela é tratada com respeito, tem plano de saúde, pode estudar, tem futuro. O Senhor não é o mesmo homem que me demitiu. E isso importa." Roberto não conseguiu falar. Abraçou a mulher e chorou abertamente. Porque aquele era o verdadeiro veredicto. Não o dos tribunais, não o da mídia, mas o das pessoas cuja vida ele tocou. E esse veredito, finalmente, era absolvição. Hoje, Roberto Valente tem cabelos completamente grisalhos. Ana está ao lado dele, agora com 45 anos, com rugas que mostram sorrisos mais do que preocupações. Davi é arquiteto, especializado em habitação acessível, trabalhando em parceria com a Fundação dos Pais. Eles têm netos, filhos de Davi, crianças que correm pela casa que Roberto e Ana construíram, uma casa grande, mas não ostensiva, cheia de vida e riso. Roberto ainda guarda aquela sacola plástica surrada em seu escritório. Está emoldurada, vazia, com uma pequena placa que diz: "O dia em que aprendi que o verdadeiro poder não está em julgar, mas em compreender." Visitantes da Fundação vêm e perguntam sobre ela. Ele conta a história, toda a história, incluindo as partes vergonhosas, as partes dolorosas, as partes que o levaram ao banco dos réus. Porque Roberto Valente aprendeu que todos nós, em algum momento,
estamos no banco dos réus. Somos julgados por nossas escolhas, por nossa compaixão ou falta dela, por nossa capacidade de crescer ou nossa recusa em mudar. Ele foi julgado pelos tribunais e condenado. Foi julgado pela sociedade e condenado. Mas foi julgado pelo tribunal que mais importava, o tribunal da própria consciência, e lá, finalmente, encontrou paz. A história de Roberto não é sobre queda e redenção no sentido tradicional. É sobre compreender que o poder verdadeiro não vem de dominar outros, mas de levantar quem está caído. É sobre entender que a justiça legal nem sempre coincide com a justiça moral. É sobre aceitar que seremos mal interpretados, julgados, condenados, mas que isso não define quem somos. Somos definidos por como respondemos a essas condenações, se nos amarguramos ou se crescemos. Roberto Valente foi ao banco dos réus e emergiu, não como vítima, mas como homem completo, finalmente. Um homem que entendeu que a verdadeira sentença não é proferida por juízes em togas, mas pela forma como dormimos à noite, pelas pessoas que escolhemos amar, pelo legado que deixamos em vidas transformadas. E, no final, quando tudo é contado, quando todos os veredictos são lidos, quando todas as manchetes são esquecidas, resta apenas isso: amor. Amor que salvou uma família. Amor que transformou um homem. Amor que provou, contra todas as probabilidades e todos os julgamentos, que mesmo do banco dos réus pode nascer redenção. Esta é a história de como um CEO arrogante humilhou uma empregada em seus pensamentos, mas acabou sendo humilhado pela própria humanidade que havia esquecido. De como ele foi ao banco dos réus não por crueldade, mas por compaixão mal compreendida. De como descobriu que o único tribunal que importa é o do coração, e que nesse tribunal a sentença final é sempre escrita por aqueles que amamos e que nos amam de volta, apesar de tudo, apesar de nós mesmos. Se essa história te comoveu ou te tocou de alguma forma, deixe seu like e comente de onde está ouvindo. Até a próxima.